Caríssimos irmãos e irmãs, podem sentar. Diante da nossa liturgia de hoje, diante da posse do pároco desta paróquia, o Padre Teodoro, dessa paróquia Santo André, a liturgia também nos faz propostas muito fortes e muito profundas nesse quarto domingo. E, Padre Teodoro, a gente conversava ontem à noite, depois da missa lá da catedral, né? E eu estava meditando para esta manhã, sua posse, essas bem-aventuranças vêm bem a calhar com aquilo que você vai assumir, né, como pastor dessa igreja, junto aos fiéis, ao povo de Deus, aqui da paróquia Santo André. Porque a nossa missão enquanto pastores, seja o bispo, seja o padre, como pároco, como vigário, mesmo o diácono, né, ele sempre saber conduzir o povo de Deus. Não é fácil muitas vezes, porque a gente também é ser humano, né? Mas a gente tem que sempre buscar no Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo, né, o discernimento, a graça, a bênção. E as bem-aventuranças é uma trilha fundamental e importante. Até quando nós conversávamos ontem à noite, um outro padre que chegou ontem na diocese, né? Vai ser o novo vigário da catedral, o Padre Roger, também vivido aqui em Dourados desde os 8 anos de idade até os 23 anos, entrou no seminário aqui, depois os pais foram embora para a Diocese de Marília, ele foi junto, viveu vai ser depois de amanhã 24 anos de sacerdócio, e agora está pedindo para retornar, porque a maioria da sua família é daqui, já que seus pais faleceram. Então, falou assim, eu quero voltar para a minha família, né? Porque aqui agora fiquei sozinho, né? E aí, graças a Deus, a gente está acolhendo ele, né? E ele dizia, as bem-aventuranças é um resumo da caminhada de Jesus. As bem-aventuranças é um resumo de como nós devemos caminhar com Jesus. As bem-aventuranças é o resumo dos 4 evangelhos de Jesus. Por isso, ela é desafiadora, mexe muito conosco, mexe com a nossa humanidade, nossa fragilidade, nossa arrogância, nossa petulância, nossos sonhos, muitas vezes fora do caminhar com Cristo, muitas vezes simplesmente humano, terreno, né? Então as bem-aventuranças, ela nos provoca muito, todos nós, né? E Jesus, eu ressaltava que no domingo passado, Jesus começou a sua missão. Que no outro domingo anterior, o segundo domingo do tempo comum, hoje é o quarto, né, Jesus é apresentado por João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É aquela missa chamada missa vocacional também, porque na primeira leitura é a vocação de Isaías, no Evangelho é a vocação de João Batista, precursor do Messias, apontando a vocação de Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. E domingo passado, Jesus, ao saber que Jesus tinha sido preso, você levantou o Evangelho, né? Ele foi para Cafarnaum. Então Jesus é aquele que vai contra todo tipo de ambição humana. Porque primeiro, se ele criado em Nazaré, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Nazaré, terra de ninguém. Lembre que o profeta Natanael, quando foi chamado, ele disse, mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Quem disse isso? E quando ele vê Jesus, ele diz, este de fato é o Messias. Quando ele vê Jesus cara a cara, ele diz, de fato, esse é o Messias, o esperado. Né? E depois, quando Jesus começa a sua missão, que nem domingo passado, o que ele faz? Ele sai até da tua terra, da tua região, vai para uma região dos pagãos, fora de Israel. E Cafarnaum, né, eu dizia nas missas do domingo passado, né, é um lugar assim muito pequeno, eu dizia na missa do domingo passado que eu fui lá, fiquei decepcionado, porque eu vejo o nome Cafarnaum, nome bonito, enche a boca da gente, né? Cafarnaum, né? Você chega lá, só pedra, um calor, será que o nosso calor aqui é fichinha, né? Mas Jesus é danado, né? Ele começa do nada, ele começa do zero.
e começa de onde ninguém acredita, né? E aí, claro, eu já dizia domingo passado e ontem, gera essa grande crise de Jesus com a sua cultura judaica. E quando fala cultura judaica, né, nós na teologia costumamos dizer que é os 4 pilares da teologia, né? Que é a cultura, a religião, a política e o social. Esses 4 pilares formam a nossa cultura, né? Não temos como caminhar na religião sem se envolver com a cultura, sem se envolver com o social, sem se envolver com a vida política, não a pública, né, mas a política. Nós, como qualquer o nosso respirar ele é político. Nosso bom dia para alguma pessoa é um gesto político, né? Mas é diferente da política pública, que muitas vezes é partidária, aquela confusão miserável, né? E aí Jesus começa a criar uma crise com a sua cultura, porque esperava um Messias poderoso. Lembra lá quando nós celebramos há poucos dias o Natal? No Advento, quais eram as leituras do Advento? Praticamente todas de Isaías. Príncipe da paz, Deus forte, conselheiro admirável. Nossa, Manuel, Deus conosco, aquele que será o nosso rei, nunca mais ninguém vai nos invadir, nunca mais ninguém vai nos incomodar. Inclusive vários salmos, todas as nações vão nos respeitar. De repente chega Jesus, belo e simples, sem ninguém, sem nenhum cachorro magro para cuidar. E todo mundo esperava um rei poderoso, muitos soldados, cavalos e cavaleiros. E quando ele chega na sua sinagoga, depois desse fato de domingo passado e de hoje, o que acontece? Admiram com o que ele fala, porque nunca viram tamanha sabedoria, porém ficam escandalizados. Esse daí, o Messias? Não é esse que nós há milênios estamos esperando, de jeito nenhum. Esse não é o filho de José, o carpinteiro, não é irmão de fulano, de cicrano e bertano? Como é que pode dizer que ele é o Messias? Jamais. Então Jesus é aquele que vem contradizer todas as propostas do mundo, inclusive mencionada na primeira leitura, firmada na segunda leitura, E também, meus irmãos e minhas irmãs, Padre Teodoro, que assume essa paróquia hoje, é para nós também desafio, que muitas vezes nós sonhamos um mundo muito diferente, um mundo isso, um mundo aquilo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de história, já fui professor de história, de ensino médio, no tempo ginasial, E eu gosto de história, eu gosto de ler, eu gosto de escutar. Inclusive estou lendo aí, acabando de ler a história de Dourados, um livro de 400 páginas, comecei há 30 dias atrás, lá desde 1866, começa Dourados. Ele fala, Dourado tem só 80 anos, mas como é que começou de fato essas terras? Antes de existir essa cidade, antes de tudo, como é que começou? Alguém estava aqui, Então eu gosto disso, E isso me faz olhar uma coisa muito interessante, que não é tão bonita assim. O mundo muitas vezes não muda, nós seres humanos muitas vezes não mudamos. E infelizmente nós insistimos em confiar, em acreditar no mundo humano. E criamos sonhos e fantasias, e isso e aquilo, até de ganhar na Mega Sena. Por isso que as loterias no Brasil é um espetáculo, Todo mundo fica doido para ganhar a Mega Sena da virada, etc. E joga, e não sei o quê, ganha coisa nenhuma, Sonhando, vou ficar rico, comprar uma casa boa, comprar o carro do meu sonho, meu sonho, vou viajar, não vou trabalhar mais, chega, etc. Tudo besteira. Tudo besteira, tudo fantasia perdida. Isso faz parte do mundo, E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas já conseguiram muitas coisas na sua vida, na sua história, na sua caminhada, e continuaram decepcionadas, continuaram frustradas, doentes, porque o mundo é isso. O mundo é atrapalhado. Se você pega a história do mundo desde os tempos de Adão até hoje, não mudou muita coisa não. O mundo, hoje o mundo é diferente, progresso,
mundo evoluído. Você pega o mundo há 2, 3, 4, 5, 10 mil, 100 mil anos atrás, meio bilhão de anos atrás, não tem diferença. Se nós olharmos bem, eu, como falo que eu gosto de história, se olharmos bem, o mundo hoje é muito mais atrasado que há 3, 4 mil anos atrás. Ah, Dom, porque tempo não tinha celular. Que importa isso? Daqui a um dia não vai existir mais celular. Né? Será? Sim. E como é que eu vou fazer com meu zap? Não sei. São coisas novas que o mundo vai querer, mas o mundo continua praticamente o mesmo. Ah, mas na saúde, isso, aquilo, você pega a história de 3 mil anos atrás, como é que eles cuidavam da saúde? É fantástico. Pega a questão das construções hoje, nós falamos das belas construções, pega 3, 4, 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Fantástico. O mundo não muda muito. Agora, se nós quisermos caminhar com Jesus, se nós quisermos sermos felizes de fato, se nós quisermos ter sentido para a nossa vida, está aqui a proposta do Evangelho de hoje, as bem-aventuranças. E por que Jesus faz isso? Quem está na frente de Jesus nesse momento das bem-aventuranças? É os mesmos que Paulo fala na segunda leitura, são os mesmos que Sofonia fala na segunda leitura, com anos diferentes. Paulo à frente de Jesus, Sofonias 540 anos antes de Jesus. São as pessoas humildes, pessoas simples. Lembra que Jesus está sempre curando doenças e enfermidades, fazendo milagre de multiplicação dos pães, etc. Pregando, anunciando, muitas vezes sendo comprimido por aquela multidão. São esses a quem Jesus está falando, né? E assim você fala assim, né, o começo aqui das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Você fala assim, meu Deus do céu, mas e eu que sou rico? Como é que eu vou fazer? Gente, Jesus é muito sábio. Quando ele fala pobre em espírito, e Lucas fala só pobre, o Evangelho de Lucas, Jesus não está falando simplesmente do material. Ele está falando do humano. Eu mesmo, nessa minha caminhada, já testemunhei muitas vezes, e é de chorar, né? Às vezes, pessoas que são humildes, não tem onde, de ditado popular, não tem onde cair morto. Quer dizer, onde cair morto tem, porque não tem onde caminhar, né? Mas onde cair morto tem, porque caiu morto, cai morto, acabou. Não tem como jogar fora, né? E uma pessoa orgulhosa, arrogante, petulante, fala, meu Deus do céu, a pessoa não tem nem o dia para viver e é desse jeito. Pobre. 2 vezes. E também já lidei com pessoas, inclusive aqui em Dourados mesmo, pessoas de bem, pessoas riquíssimas, mas de uma simplicidade, uma humildade sem tamanho. Aí você se pergunta, onde é que está o pobre que Jesus está falando? Está na vaidade. Às vezes eu posso ter muita coisa, mas é muita coisa que eu tenho consciência que é bênção de Deus. Mas também já encontrei muitas pessoas bem de vida, que são tremendamente miseráveis. Não dá uma colher de chá para ninguém. Então veja quantos tipos de pobreza existem. E pode estar em mim, bispo da Diocese de Dourados. Essa falta, essa pobreza, melhor dizendo, essa pobreza. E Jesus vai, depois dessa bem-aventurança, Jesus vai esclarecendo as outras, né, que tudo envolve essa primeira, né? Bem-aventurados os aflitos. Por que os aflitos? Porque serão consolados. Muitas vezes os aflitos são aquelas pessoas que estão angustiadas pelo bem do mundo, pelo bem da igreja, pelo bem de Deus, pelo bem do próximo, pelo bem do outro, está sempre rezando ou sofrendo perseguição, mas está amparada em Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Engraçado, né?
E quem sempre possuiu a terra foi os violentos, os que fizeram guerras, etc., invadiram países. Pega a história. Né? E hoje ficam aí as nações se cotovelando, e puxa para cá, e puxa para lá, e tenta se reunir. Hoje não tem mais coragem de fazer guerra por causa das bombas atômicas, sabe que se eu jogar uma bomba atômica na cabeça do outro vai jogar na minha cabeça. As grandes potências são assim, todo mundo tem bomba atômica. Se eu apertar um botão aqui, o outro aperta o botão lá. E eu acabo com ele lá, ele me acaba com a minha aqui. Então vamos se cotovelar aqui, conversar, tentar sobreviver. Mas a tendência de invadir e tomar é tremendamente forte. Estamos vivendo contexto mundial aí, todo mundo deve conhecer. Que horror! Tem necessidade disso? Não deveria. Por isso são os mansos que possuirão a terra. Porque os mansos, eles não precisam de armas, vivem a paz, vai falar mais embaixo aqui, tem respeito pelo outro, tem a graça e a bênção de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que sede e fome de justiça que Jesus está falando? O bem para todos. Nós vivemos num mundo, inclusive vamos ter a campanha da fraternidade esse ano, 2026, e ontem tivemos a formação diocesana no IPAD com quase 100 pessoas de toda a diocese. Ela vai trabalhar muito isso, né? Vai trabalhar muito isso, a necessidade do outro. Porque quando eu disse no início da reflexão, quando a gente trabalha essa questão do vou ganhar na Mega Sena, vou fazer isso, vou trabalhar para ter uma casa boa, ter um carro bom, ter isso e ser feliz, a gente corre o risco, quando não muitas vezes, de atropelar o outro, de explorar o outro para que eu possa ter mais. O perigo e o risco de não conseguir olhar para o outro, aliás, olhar para o outro como um estorvo. Eu vejo, em muitas falas, inclusive nós, talvez entre os padres, comigo, etc., o administrativo da cúria, quando faz algum, ganhei, um descontão, assim, assado. Tá bom. E o outro lá? Talvez passando necessidade miserável, tendo que vender quase de graça o que tem. Olha. Uma certa vez, esse dia atrás mesmo fui comprar um remédio. E eu liguei para a pessoa que vende o remédio natural. Foi a tal valor. Falei, é tal valor. Aí cheguei na casa da pessoa, vou pegar o remédio e falei, escuta, o senhor disse que é tal valor esse remédio, não é? É tal remédio, mas não é não. Esse remédio custa mais. Ela foi lá na listinha dela e viu que era 2 vezes mais o remédio valor. Dom, muito obrigado, o senhor ter feito isso comigo. Agora eu vou falar assim, beleza, ele custa R$300, está vendendo por 90, vou aproveitar. Entende isso, gente? A gente não pode viver explorando as pessoas e achar que está ganhando. Não faz parte das bem-aventuranças, não faz parte do modelo cristão, né? E na sequência Jesus vai dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui está um desafio grande para nós, no nosso tempo, na nossa história, de tantas tribulações, polarizações, de tudo quanto é tipo. Exercer a misericórdia é de chorar, né? Depois, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha que interessante. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha que coisa bonita. Se nós pegamos o livro de Jó e leia todo o livro de Jó, a gente vamos entender isso. Jó, vocês todos nós conhecemos, foi uma pessoa que sofreu muitas perseguições. E diante das perseguições ainda tinha as pessoas que diziam, Deus está te castigando. Ele dizia, Deus não faz isso. Eu confio em Deus. Deus não castiga. São as perseguições do mundo que estão fazendo isso comigo. E quando é no final do livro dele, ele diz, agora ninguém mais precisa
falar de Deus para mim, porque agora eu o vejo face a face. É forte isso. E eu quero marcar isso com um ponteiro de ferro numa rocha. Está aqui. Verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Que paz é essa? Paz armada? Às vezes fala assim, o país foi para tal lugar para levar a paz, para criar a paz. Será que é isso mesmo? Nós vimos o exemplo agora da faixa de Gaza, por exemplo. O que é aquilo? Aquilo é paz. Aquilo é um inferno. Então a paz de Jesus é diferente, porque ele é uma contradição na sua cultura e muitas vezes também nas nossas vidas, porque tem muitos católicos que também não concordam com o jeito de Jesus, não concordam com o jeito da igreja, quer ter um Jesus diferente, uma igreja diferente. Não é assim que eu gosto da igreja. A igreja que eu quero é essa, porque essa igreja me incomoda demais, porque esse Jesus me provoca demais. Eu quero um Jesus diferente, eu quero uma igreja diferente. A pessoa não consegue parar, meditar, contemplar e trazer verdadeiramente Jesus para a sua vida. Jesus, continuando, ele diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa última aqui, Jesus está dizendo diretamente para os seus discípulos. Por isso que depois Jesus é morto, vem a questão da ressurreição dele, eles são atacados, eles apanham, são levados ao sinédrio, são presos e eles não reclamam. Olha lá o Atos dos Apóstolos, lá bem no início, lá, os primeiros capítulos, que até eles ficam felizes, porque estão fazendo em nome de Jesus. E depois que recebem Pentecostes, esses homens saem por todos os cantos da sua época, anunciando, pregando, e muitas vezes é perseguidos, são presos, apanham, e a maioria deles foram mortos, e não estavam preocupados com suas vidas, estavam preocupados em evangelizar. Pois Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Jesus também no Evangelho de Lucas 10, acho que é Lucas 10, que é os 72 discípulos, ele envia, depois eles retornam felizes da vida, e Jesus diz para eles, olha, não ficais felizes por todas essas coisas e causas que vocês fizeram e resolveram, mas ficai felizes porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, essas bem-aventuranças para nós é uma trilha de caminhada cristã. É uma trilha no seguimento de Cristo Jesus. É o jeito de caminhar com Jesus. Muitas vezes é desafiador, sim. Muitas vezes é extremamente desafiador, mas é nelas que estão a graça de Deus para nós. É nelas que a nossa vida vai ter grande sentido de ser. Vivendo as bem-aventuranças, não ficaremos frustrados, decepcionados, doentes. Com certeza não. Porque Jesus está ali presente. Tem um sentido maior a nossa vida. Eu brincava ontem na missa, modo de dizer, que muitas vezes nós queremos construir um céu aqui mesmo nessa terra. Ilusão, fantasia, não existe. Essa terra é finita. A nossa vida é finita. E duramos tão pouquinho, a gente acha que viver 80 anos, sem, nossa, viveu demais. Não viveu nada. Piscar de olhos. Eu já estou na faixa do idoso, por exemplo, fico olhando assim e falo, meu Deus do céu, essa vida é curta demais. Mas a vida eterna, a vida que todos nós almejamos, a essa sim,
vale a pena e é longa. Por isso, trilhemos os caminhos da bem-aventurança. Com certeza, não seremos decepcionados. E assim, Padre Teodoro, concluindo essa mensagem de hoje, né? Eu peço a Deus, a Santo Adel, padroeiro dessa paróquia,